onde você, assim, só pra mim entender? Você é de uma formato... Você formou em um negócio... Eu sou formado em economia. Em economia e fala de... Então, primeiro de tudo, economia não é uma ciência exata, tá? Então, é uma ciência humana, assim como a história, geografia, filosofia e sociologia. A questão é que na economia é essencial você estudar história. Não à toa, minha matéria favorita é história econômica, e eu provavelmente vou fazer um mestrado aí em história econômica ou em economia política, que é você entender o processo de formação econômica dos países. Então assim, por que o Brasil é pobre? Por que o Canadá é rico? A gente estuda isso em história econômica. Então, apesar da minha paixão ser história, a economia está ligada intrinsecamente à história. Você estudar a história, você estudar a economia. Isso vai desde o Império Romano, né? Você estuda o Império Romano, tem a política econômica do Império Romano, que inclusive passou por períodos de inflação, né? Quando eles resgataram muito ouro. Então você vê que a história e a política andam lado a lado, né? E para mim, é importante você entender a história para entender a economia também. Então não tem como você falar, eu manjo de economia e tal, sem você entender todo o contexto histórico. Não só do Brasil, como do resto do mundo. Então tá lado a lado ali. Cara, isso me assusta, assim. Por que o Brasil é pobre? Parece que tem uma justificativa e isso tá enraizado na gente, a gente vai ser sempre pobre. Cara, tem. É porque, infelizmente, o Brasil foi uma colônia de exploração. O que era uma colônia de exploração? Apesar de ser um termo simples, quando você analisa a história econômica, você vê que é aquilo que determina. Porque todas as colônias de exploração ficaram pobres. São pobres. Todas as de povoamento são ricas, não é por acaso. Então, quando a gente entra na escola, a gente fala, por que o Brasil é pobre e, sei lá, o Canadá é rico? Porque o Canadá fala inglês. A Jamaica fala inglês também, foi colonizado pelo Reino Unido. Então, não é isso. É porque o Canadá é frio e o Brasil é quente. Mas a Austrália é quente e é rica. Aí você fala, o que é então? Exploração, povoamento. Todas as colônias de povoamento ficaram ricas. Então, todas as colônias de povoamento. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália. E tem um bônus aí que nem muita gente conhece, que é a Islândia, que também foi uma colônia de povoamento, né, pela Dinamarca. As colônias de exploração. Brasil, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai, todos subdesenvolvidos. Por quê? Quando a Europa chegou nesses países, e seja a Espanha, Portugal, a França também tem umas colônias, eles criaram uma estrutura de concentração fundiária, ou seja, são grandes proprietários de terras, enquanto nas colônias de povoamento eram pequenas famílias. Então nos Estados Unidos iam as famílias lá que fugiam de pobreza, perseguição política, perseguição religiosa, e montavam os pequenos assentamentos ali, e aí criou-se um sentimento de comunidade ali e tal, especialmente no norte dos Estados Unidos, né? Já no Brasil, não. Eram os grandes senhores de terra. Portugal literalmente falou, vou dividir o Brasil em 12 aqui, as capitanias hereditárias, aqui. E hoje, as pessoas que detêm terras são familiares dessa galera de trás. E, mais importante também, a elite de Portugal nunca teve interesse em construir uma sociedade aqui no Brasil. Eles falavam, mano, vamos sugar tudo que a gente tem nesse país, pegar o ouro, sugar tudo e mandar de volta para Portugal. Já nos Estados Unidos, no Canadá, não. A sociedade foi construída para criar uma sociedade ali e tudo que era extraído, os Estados Unidos teve a corrida do Oeste, né, pro ouro, ficou lá. Eles reinvestiam essa questão. E outra coisa importante, escravidão, cara. Escravidão é um problema intrínseco da sociedade, especialmente quando ela acaba e o governo não faz nada. Porque você tem uma grande parcela da população sem mão de obra, sem propriedade, sem nada, jogada à deriva. Enquanto a maioria dos países o Canadá, acho que 1% da população era escrava. No Brasil chegou a 60%. Então, assim, uma grande massa de pessoas sem mão de obra especializada e sem terra. Assim, pobre. E aí, quando o governo aboliu a escravidão, falou, legal, aí se vira, filho. Deixa você se virar sozinho. E aí você vê essa história. Tanto é que os Estados Unidos, até hoje, o sul dos Estados Unidos é a região mais pobre justamente por esse caráter escravagista. Que eles libertaram os escravos, mas também, se vira aí os escravos. Até hoje, as populações mais pobres são essas, que não tiveram acesso à terra, não tiveram acesso à mão de obra qualificada. Os caras não sabiam ler e escrever. Como é que eles vão conseguir um emprego bom para gerar renda, né? Então, infelizmente, esse processo de colonização, né? Porque o sul dos Estados Unidos era basicamente uma colônia de exploração também. Uhum. Eles colocavam grandes fazendas, né? As plantations, né? Famosas plantations, extraíam recurso e mandavam tudo para fora. Tudo para fora. O norte não. O norte reinvestia, o norte investia em indústria ali, criaram uma sociedade, um mercado marítimo, né, mercantil muito forte ali, faziam vários comércios e tal. Já o sul mandava tudo para fora. Então, você vê, como o país foi colonizado, pra você, por isso que você tem que estudar a história. Por que o Brasil é pobre hoje? Justamente por causa toda essa estrutura que foi formada, que é um ciclo vicioso.
né? O economista Acemoglu, que escreveu o livro Por que as Nações Fracassam, ele fala que tem o ciclo vicioso, que é o Brasil não tem educação, e um povo que não é educado não vota bem, e vota em político ruim, o político ruim faz políticas ruins, e não é melhor educação, né? Resumidamente, e fica aí. Pra quebrar esse ciclo é muito difícil. Existem poucos exemplos de países que conseguiram. Quais conseguiram? O maior modelo, na minha opinião, é a famosa Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1950, vendia peruca de cabelo humano. Era essa a principal exportação da Coreia do Sul. Hoje, a gente tem Hyundai, Samsung, SK, LG. E aí você fala, pô, como é que eles fizeram isso? Cara, não foi fácil. Foi um processo. É mais fácil lá, né? O território lá é menor, isso não ajuda? Cara, eu normalmente falo para as pessoas, tá bom, se o território menor ajuda, então vamos dividir o Brasil em várias partes e ele vai se desenvolver. Não é o que acontece, porque, por exemplo, a América Central são vários países ali menores do que a Coreia do Sul. São muito mais pobres do que a Coreia do Sul. Uhum. África também, tem país africano que tem 5 milhões de pessoas, República Centro-Africana, por exemplo. E você fala, pô, são países pequenos, por que eles não conseguem crescer, né? Então, essa questão do tamanho, obviamente que é mais difícil você gerenciar um país maior. Mas, por exemplo, Estados Unidos, 300 milhões de pessoas, tem um nível de desenvolvimento legal. Japão, 120 milhões, né? Beleza, não é 200 igual ao Brasil, mas é 120, é um número considerável. Daí você pensa, pô, vai um pouco mais além dessa questão de população, né? E o próprio Japão também é um exemplo. Mas a Coreia do Sul tava lá, anos 50. Um coreano vendia peruca, né? Não tinha renda pra nada, assim, o cara não conseguia comprar um pão na esquina, assim, super pobre, mais pobre que o Brasil, inclusive, destruído pela guerra. Passou 50 anos, eles conseguiram bater de frente com os Estados Unidos, bater de frente com a Europa, tem empresas fortes, né? Que foi justamente aí que o governo sul-coreano conseguiu acertar, né? Você vai ver muitos economistas falando de Coreia do Sul, porque é um país que de 50 anos ele mudou sua realidade completamente. Então não é por acaso, eu gosto da Coreia do Sul. Não, é porque lá deu certo. A gente quer tentar trazer o que deu certo lá pra cá. Entendeu? Essa que é a ideia geral de a gente falar muito de Coreia do Sul. A gente fala de Singapura também, que é um case muito interessante. Japão, Taiwan, que são países que saíram de pobreza para riqueza, né? É claro que a Coreia do Sul, a questão do tamanho, beleza, mas o que influencia mais é que, de fato, eles não passaram por um processo escravagista que a gente teve, né? A gente teve 500 anos de escravidão, 400 anos de escravidão, e lá não. O Japão chegou a colonizar a Coreia do Sul por 30 anos, mas ele foi um período curto, né, que eles não conseguiram implementar uma escravidão sistematizada como foi no Brasil aqui. Então tem essas diferenças, né, a Ásia aqui e tal, mas é um case de sucesso, que a gente se inspira, que a gente tenta adaptar a realidade aqui pro Brasil. Depende mais do governo do que de estar liberando mercado, essas coisas. Assim, o que acontece? O mercado, ele tem um papel fundamental na economia, né? Aquela pessoa que quer acabar com o mercado é um problema sério. O ideal é você saber conciliar a estabilidade do Estado, né? A mão social do Estado, com a competitividade de inovação do mercado. Cara, ninguém compete melhor do que a empresa privada. A empresa privada, ela quer ganhar e tal. A Apple compete com a Samsung, que compete com a Microsoft, e elas vão desenvolver tecnologias novas. A questão é que se você deixa esse mercado livre e desregulado, a riqueza vai concentrando. Então você tem que também pegar da galera lá de cima, distribuir para a base, justamente para essa galera da base conseguir acessar o mercado. Porque o cara lá que, o cara não tem educação, não tem saúde, não tem segurança, como é que ele vai conseguir um emprego? Então você pega ali de cima, distribui para de baixo. É isso que os países ricos fazem até hoje, né? Que é o modelo nórdico que a gente fala. O modelo nórdico é uma economia super aquecida, super forte. A gente tem a Suécia, né? Você tem Volvo, você tem Ericsson, várias empresas fortes, mas não a empresa não faz o que ela quiser. Ela vai ser taxada, vai ter leis para o trabalhador ter os seus direitos ali seguradinho, não vai ser sufocante também, saber conciliar, pegar esse dinheiro, colocar para os mais pobres, e hoje por isso basicamente não tem desemprego, né? Desemprego é 2%, 3%, pobreza é muito baixa, porque eles souberam conciliar essas duas ferramentas, né? E o que o Brasil tem que fazer é também conciliar essas duas ferramentas. Cara, isso aí, quando você fala de ter uma mão forte do Estado administrando toda a situação, a outra mão que está competindo com ele, e o mercado, é uma mão invisível. Uhum. Esse é o termo, é uma mão invisível e uma mão forte. É a mão invisível do mercado e a mão bem visível do Estado. Exatamente. Quando você mistura essas duas mãos, mano, elas nunca vão dar liga. Porque essa mão invisível aqui, ela é quase impalpável. Ela nasce por si só, ela se controla automaticamente. Porque a mão invisível do mercado, ela se autocontrola. Sim.
É isso, e a força dela é esse poder que ela tem de se autocontrolar. Quando você pega uma outra mão para controlar essa mão invisível, você mastigou ela não se controla mais, automaticamente ela é destruída. É por isso que eu acho muito difícil essa relação Estado-mercado, o Estado interferindo no mercado, porque é uma mão mastigando a outra. Cara, e aí... eu entendo o que você quis dizer. Entende? E aqui no Brasil é um bom exemplo disso, que de fato o Estado ele mais atrapalha do que ajuda em alguns sentidos. Sim. Só que o que a gente tem que fazer é com que o Estado ajude, porque foi isso que eles fez no resto do mundo. Então, eu não tô defendendo, digamos assim, o modelo brasileiro. A gente tem que reformar o modelo brasileiro para que o Estado seja a favor, né, de uma relação simbiótica a favor ao mercado, que é o que os Estados Unidos faz, investe massivamente, né, NASA investe em tecnologia, a DARPA, né, que investiu na rede de computadores e acabou criando a internet. Então tem que ter essa relação simbiótica, um ajudando o outro, né? Por isso que normalmente eu brinco quando eu falo com o liberal, que eu sou mais capitalista que eles. Por quê? O liberal, ele quer que o Estado saia do lugar. Eu quero que o Estado ajude, impulsione as empresas certas, que foi o que a Coreia do Sul fez com a Hyundai, que recebeu muita ajuda e tal. Por quê? Por que ela recebeu ajuda? É bom a gente entender isso. Cara, 1950, que é quando começa o projeto sul-coreano de desenvolvimento. Se você tenta abrir uma empresa de carro, ela vai ser engolida pelos agentes internacionais, porque você tem a Ford já com 60 anos de experiência, você tem BMW já também com 20, 30 anos, você tem Fiat, Renault, e se você deixa ali, vamos abrir uma empresa de carro, ela vai falir em 1, 2, 3 anos, porque vai vir a empresa internacional, que já está muito estabelecida, tem preços muito mais competitivos, e vai destruir ela. E aí o governo sul-coreano falou, putz, o que a gente vai fazer? Tá, vamos planejar isso aqui, vamos investir, mas vamos investir consciente, né? Porque o Brasil é uma mentalidade, vamos fechar o mercado e deixar isso aí. Não. Eles falam, a gente vai continuar te dando o subsídio, se você entregar a meta. Então você vai ter que produzir, sei lá, 5 mil carros por semana. Se você não produzir, a gente vai te tirar seu dinheiro. Então o capitalismo sul-coreano é muito mais competitivo, né? O Estado, ele soube estimular a competição e não só proteger por proteger, né? É uma metáfora que a gente sempre faz, economistas mais pragmáticos, que é assim... imagina que a gente está criando um filho, né? Então para você criar um filho, você não pode deixar ele 100% livre, mas você também não pode proteger demais ele, senão ele vira mimado. Então você não pode só jogar o filho, você vai, quero sair da escola. Tá bom, sai da escola aí, se vira aí, você que manda na sua vida. Não, você vai ficar na escola, você vai ter um certo cronograma, aí quando você estiver pronto, você sai pro mundo. Foi isso que fizeram com a Hyundai. Protegeram, mas claro, com um sistema de metas ali, quando eles viram que estava certo, abriu. E aí, simplesmente, se tornou uma das maiores produtoras de carros do mundo. A BYD, né, que é a... Não sei, vocês conhecem a BYD? Caralho, é os carros que mandam no mercado agora. Então. Alguém vai ganhar deles? E eles tiveram... A Tesla já tá desse tamanhozinho. Eles já vendem mais que a Tesla. Por quê? Porque eles receberam ajuda extensiva do governo. E não é porque a BYD... essa empresa eu gostei dela. Não, porque ela dava resultado. Daí, a China é um case mais difícil ainda. Porque é anos 70, 80. Então, você já tinha Hyundai, já tinha Toyota ali do lado competindo. O que a China fez? Ela falou, isso é importante também, o processo de abertura chinês, né? A China até 76, que é o Mao Tse-tung, era uma economia fechada. Não podia propriedade privada. Aí, um cara chamado Deng Xiaoping, que é um pragmático, né? Que é a corrente de pensamento que eu sigo, ele falou assim, cara, não importa a cor do gato, se ele é preto, se ele é branco, se ele é laranja. Se ele pegar o rato, eu tô com ele. E é isso que a gente defende. Então ele falou assim, cara, o Marx falou que propriedade privada é ruim, né? Mas não é ruim. Vamos abrir um pouquinho? Vamos. Abriu, o que ele fez? As empresas queriam ir para a China por causa da mão de obra barata, né? Sim. Então o chinês recebia pouco. Fala assim, vocês querem vir aqui? A Hyundai quer vir aqui fazer fábrica? Quer fazer? Tá bom. Só que vocês vão dar as suas tecnologias. Vocês vão dar suas patentes, seus conhecimentos de como produzir carros. Não foi negociado assim, mano. Foi. A China deu uma, embaixo do pano. É o que a gente chama de joint venture, que é quando a empresa se estabelece no país e compartilha sua tecnologia. Isso é totalmente documentado. E aí, o que a China, as empresas falaram? Essa China aí, eu vou explorar esses chineses aí, lucrar pra caramba, os caras recebem $100 por ano, tá tranquilo, que era mais ou menos essa média. Só que eles não $100 por ano. Muito pouco. E aí, as empresas, justamente porque subestimaram a China, a verdade é essa, eu não sou também um defensor da China, a China tem vários problemas, mas subestimaram. E as empresas foram lá, não, beleza, vamos estabelecer nossas fábricas, a gente ganha mão de obra barata e tecnicamente não perde nada, porque o conhecimento tecnológico, as patentes, você não tá dando e perdendo, você tá distribuindo e você continua com sua patente. E aí o que a China fez? Pegou isso, o governo chinês pegou a tecnologia dos carros elétricos e falou, minha vez. E aí eles aproveitaram isso e investiram pra cacete na BYD, que hoje vende mais carro do que a Tesla. Inclusive, o Elon Musk
foi com o rabinho entre as pernas pedindo para os Estados Unidos. Coloca imposto nos carros da BYD, porque senão não consigo concorrer. Intervenção do Estado na economia. Por quê? Ele quer proteger a sua indústria da indústria chinesa, que é mais competitiva. Pô, 1,5 bilhão de pessoas trabalhando ali e tal. Então você vê que, cara, não tem como você... No estágio que o Brasil tá hoje, não tem como ter pelo menos alguma intervenção e guia do Estado. Que foi o que a China fez. A China não só abriu o mercado e falou, tá aí, ó, pode vir, quem quiser. Não. Foi totalmente estratégico, com um governo chinês entendendo aonde que são os setores. A China falou, o que é o futuro? Carro elétrico, vamos investir. Celular, vamos investir. Xiaomi e Huawei. Não é à toa que a Xiaomi e Huawei... foi o mercado que determinou. Obviamente o mercado tem um papel fundamental, mas foi os planos quinquenais, né, que a gente fala, os chineses falam, daqui 5 anos a gente vai investir massivamente em smartphone. Não deu outro também, já estão competindo aí de pau a pau com os europeus. Então, é o processo que a gente fala de catching up, né? Que é você chegar no nível que os outros países já estão. A Inglaterra já é industrializada há 200 anos. A China foi se industrializar há 50. Então, você precisa ter esse alcançamento, né? O catching up. Você sabe como é que funciona esse acompanhamento, assim, do Estado nessas empresas? Sim. Cara, na China você diz, né? É.